São factos que vão merecer análise. Quero lembrar que hoje, excepcionalmente, estamos a fazer o Jornal do Domingo aqui na Ho Chi Minh por razões de força maior. Vamos à análise com Domingos Betico e Rafael Aguiar. Boa noite, sejam bem-vindos. Politicamente, esta semana esteve agitadinha. Pelo menos a semana passada esteve agitadinha. Começo consigo, Rafael Aguiar. Acusações na UNITA, alguns a abandonarem o partido e fazendo aqui algumas denúncias. Politicamente, como é que se pode compreender esta situação que está a atravessar a UNITA? Boa noite, Chiesa, boa noite, telespectadores, e boa noite, Betico. Bom, eu penso que nós estamos num ambiente pré-eleitoral. E este ambiente pré-eleitoral, as formações políticas estão a ensaiar as estratégias de luta e de competição. Ao mesmo tempo, estão a se multiplicar um conjunto de ações políticas, mas também estamos a sentir ensaio de tentativas de fragilização e de ataque e contra-ataque entre as formações políticas. E é neste âmbito que alguns acontecimentos vieram pimentar, se assim se pode considerar, ainda mais este ambiente político, nomeadamente os acontecimentos de Cafunfo, o debate sobre a dupla nacionalidade ou não e versus eleições presidenciais. E, pronto, uma das consequências deste ambiente é efetivamente, e poderemos vir a assistir isso, dissidências no seio de partidos políticos, renúncias e, portanto, adesão a outros partidos políticos. Penso que é normal que um cidadão que milita num determinado partido político depois entenda que, por diversas razões, portanto, não deve continuar a militar nesse partido. Acho que as críticas às direções dos partidos são mais coerentes quando são realizadas enquanto militantes, enquanto membros de partidos. Agora, isso não quer dizer que não seja normal que alguém, ao sair, venha depois explicar e justificar por que saiu. O que preocupa... Tivemos, por exemplo, o Sr. Rui Silva a fazer críticas, portanto, e a dizer que foi acusado de tentar atentar contra a vida do Sr. Adalberto, mas ele não disse que saía do partido. Disse que ia, portanto, recorrer à justiça. Exatamente. Nós tivemos, em relação à UNITA, dois aspectos concretos no que se refere. Há um que abandonou de facto o partido e aderiu ao MPLA. E há outro que diz que vai levar... E é neste âmbito que eu estive a explicar. E há esse segundo caso em que há duas versões. Há uma versão que diz que houve uma tentativa, portanto, que procurou perigar a vida do presidente da UNITA. Há uma versão em relação a isso. E que a polícia, a partir do segundo comandante provincial da polícia na província do Uíge, não confirma essa versão, e o militante da UNITA, que terá sido associado a essa tentativa, também veio ao público informar que de facto não corresponde com a verdade. E pronto, nós não estivemos no terreno e estamos perante duas versões. E veja, são é difícil fazer. Exatamente, são duas entidades ou três entidades aparentemente credíveis. Com leituras diferentes. Exatamente, aparentemente credíveis. Então, o que devemos apelar é que as instituições do Estado, portanto, aprofundem a situação e venham efetivamente depois dizer-nos o que terá efetivamente ocorrido, apesar de a polícia ter já dito que efetivamente... Domingos Betico, estamos a falar de alguém que é militante. Sim, mas veja, acha que o engenheiro Adalberto da Costa Júnior terá avançado para essa estratégia tripartida, sem que a Comissão Política da UNITA tivesse reunido e tivesse aprovado, sem a anuência da Comissão Política? Eu desconheço. Olha, o Aguiar tem alguma informação oficial da Comissão Política Permanente da UNITA em relação a isso? Bom, o que eu sei é que... os comunicados são públicos. O que eu sei é que a dimensão e a natureza do projeto em si... A dimensão e a natureza desta decisão, em condições normais,
não é tomada sem anuência da cúpula da UNITA, onde fazem parte, quer, conforme disse, indivíduos Não, mas Aguiar, da ala juvenil, Aguiar, só o facto de haver aqui. Conservadora. Aguiar, permita. O Agora, facto de haver. eu penso Mas que... a afirmação de um líder não parte de um processo. Sim, Mudam-se os tempos, mudam-se as Sim, vontades. Podemos fazer essa análise também para o caso da UNITA. Rafael Aguiar. Eu penso que a UNITA reconhece a força, portanto, do MPLA. Qual a fragilidade que tem? Não, um minuto. Não, Reconhece essa a fragilidade força do e o MPLA poderio do partido em ganhar do as poder, eleições sim. com ou sem fraude eleitoral e Aguiar está a dizer que é fraude? recorre, Desrespeitando portanto, as decisões estaduais? portanto, eu fui claro. Recorre a outros entes no sentido de unirem esforços para provocar a alternância política. Eu penso que isso em si não é negativo. Isso em si não está em causa. Porque as O que é que está em causa? O que pode estar em causa, e nós já analisamos isso a semana passada, portanto, a questão se o Prajá ainda é um ente legal ou não, e se esse Sim, mas é vamos outro voltar aspecto. para a questão Agora, da UNITA. para a questão da UNITA Sim, nesse sim. momento. As dissidências, Eu as penso que acusações. em todos os partidos Aguiar. políticos. Não. Eu estou a Sim, fazer uma vamos nos ater à análise sem questão defender Sim. e sem acusar. Sim. Portanto, uma análise isenta e objetiva. Não, sim, Todas claro, as forma formações desapaixonada. políticas vivem conflitualidade, vivem desacordos. E, portanto, pode haver a qualquer momento, e o processo histórico angolano provou isso, não há nenhuma formação política que não tenha conhecido dissidência, que não tenha conhecido renúncia e que os seus militantes depois acabaram por aderir a um outro partido. Penso que o problema não está aí. O problema aqui é tentativa da vida ao presidente. É isso que, caso se venha a confirmar, deixa eu só terminar. Aqui duas dimensões. Caso se venha a comprovar que, por exemplo, não houve essa tentativa, e esse é um truque político, é grave. E a versão da polícia? Exatamente, é exatamente isso. E o que é que lhe pareceu a versão da polícia Sim. dá razão, portanto, ao militante da UNITA, mas não esgota ao militante, que diz ao militante, não esgota que o problema seja tratado por órgãos judiciais, para depois, em última instância, poderem dar razão ou não, portanto, a versão da polícia e a versão do militante da UNITA ou a direção da UNITA. Penso que é isso. E as instituições Só um minuto. E as instituições judiciais, de facto, jogam mesmo este papel. E a comunicação social, da maneira como... Portanto, precisam ter um posicionamento isento, equidistante, para, em última instância, depois comprovar-se ou não quem tem razão. Penso que é isso.